Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Começo por cumprimentar a pessoa da Sra. Alice Costa e a Soraya Genin, muito bem, a Comissão Coordenadora do Fórum do Património 2022. Aproveitar também para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e dizer que é um gosto recebê-las. Sei que vão apresentar o vosso estudo, as conclusões e recomendações do Fórum Património 2022, que aconteceu em Estremoz, e, portanto, dizer que se trata de uma audiência por deputado piloto. Eu chamo-me António Cunha, estou aqui, portanto, a dirigir os trabalhos de hoje e, portanto, dizer também que terão inicialmente 10 minutos para a vossa intervenção. Os senhores e as senhoras deputadas terão 3 minutos de intervenção e depois, no final, terão também uma intervenção final de 10 minutos, sendo que o tempo total para esta audiência será de 38 minutos. E, portanto, eu se calhar começava já por passar a palavra a quem? Doutora Alice? Muito bem. Pode ligar o microfone, por favor, o tempo. Eu começo por agradecer em nome do Fórum do Património a possibilidade de sermos ouvidos. Efetivamente, o Fórum do Património é uma organização que tem vindo a reunir-se anualmente, é constituída por várias associações a nível nacional e regional dedicadas à análise do património e da cultura e temos ao longo destes anos identificado algumas questões que envolvem a perda de património. E dessa análise mais aprofundada que fizemos em Estremoz, verificamos que, efetivamente, se consegue dirimir muitos dos problemas se nós atuarmos ao nível da base, e a base está ao nível da educação. Isto porque estivemos a fazer, por um lado, uma análise do currículo geral que temos previsto e verificamos que, apesar de, por exemplo, a educação do ponto de vista ambiental estar bastante bem alicerçada e nós depois a montante termos em relação aos processos de licenciamento de obras, etc., termos também essa vertente e alguém que fiscaliza, porque existe uma REN, existem, no fundo, organismos que apoiam toda a implementação desse processo, não o temos ao nível do património, e digo, temos ao nível do património classificado, mas aquele património corrente que constitui os centros históricos das cidades não o temos. E então seria muito importante fazer-se um ajuste ao nível do currículo geral, porque efetivamente no currículo geral temos apenas, estamos a falar, portanto, de todo, desde o pré-escolar até ao final do secundário, durante estes anos todos temos apenas 2 ou 3 momentos em que se pode falar sobre educação patrimonial de uma forma que está integrada nos currículos, mas isso não surte efeito nenhum porque estão em disciplinas, nomeadamente História, que têm um excesso de conteúdos para o mesmo período de tempo. Por outro lado, não temos a ligação que é necessária ter ao nível da transversalidade da abordagem e daí nós consideramos que é muito importante termos, por exemplo, ao nível da cidadania, da disciplina que for encontrada para fazer essa ponte entre as diferentes disciplinas e ter uma articulação que envolva a História, a Geografia, as artes visuais e a parte da cidadania. Isto acaba por, portanto, a falta desta articulação acaba por deixar muito ao nível desta educação patrimonial, das oportunidades geradas em cada um dos territórios e, portanto, gera também assimetrias em termos da formação do cidadão, esta formação que nós consideramos que é uma formação de base e que, efetivamente, todos têm direito a ter e a ter acesso. Isto por um lado, porque falta-nos este conhecimento e esta base cultural e base da educação do património para
dentro de alguns anos, nós efetivamente, quando tivermos decisores e tivermos pessoas que fazem a gestão desse património, têm a consciência de exatamente o que é que estão a lidar, quer em termos de território, quer em termos de edifícios especificamente. Por outro lado, identificamos lacunas ao nível da formação do ensino profissional e temos neste momento em várias empreitadas, portanto isto é um problema a nível nacional de que os prazos de obra não estão a ser cumpridos ou têm dificuldade em ser cumpridos porque efetivamente não temos as pessoas necessárias ao nível dos operários que poderiam vir da formação profissional, que colmatem as lacunas de toda aquela perda desses técnicos que nós tivemos para o estrangeiro nos últimos anos, com a crise na construção. E, portanto, necessitávamos também de um certo ajuste ao nível desta formação profissional que permitisse também adequar o número de estudantes e, portanto, de futuros profissionais em contexto real de obra e que não tivesse que obedecer ao mesmo número que é necessário, por exemplo, para turmas correntes. Portanto, considerando a especificidade, por exemplo, de carpinteiros, de marceneiros, portanto, de todas essas valências que atualmente são consideradas necessárias. E são estas, assim, muito sucintamente, são estas as duas grandes pretensões que nós gostávamos de ver refletidas nos currículos e no ajuste de currículos. Da minha parte, boa tarde, queria também agradecer esta audiência. Também faço parte do Fórum do Património através do ICOMOS, portanto eu sou presidente do ICOMOS, que é o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que, pronto, no fundo é uma entidade que faz a consultoria à Unesco para tudo o que é património mundial. Nós temos dentro do ICOMOS 28 comitês científicos e há um deles que é o da formação, que é o CIF, Comitê da Formação, da qual eu sou membro, e portanto comecei a trabalhar nestas questões do ensino, também como docente universitária. Portanto, a minha análise, a minha colega Alice também é professora, é arquiteta também como eu, portanto dedicou-se mais à questão do levantamento ao nível secundário. Eu fiz um levantamento com outros colegas do ICOMOS desde 2017 e 2018 sobre a situação dos planos curriculares dos cursos de mestrado integrado de arquitetura, engenharia, história da arte e arqueologia, que são as disciplinas que estão mais relacionadas com as obras e os projetos. Claro que isto vem, como dizia a minha colega, na sequência das lacunas que existem na reabilitação do património, que é o domínio central do setor da construção atualmente, não é? Como sabem, a reabilitação urbana tem sido central, sobretudo pós a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a conservação é a forma mais eficaz de combater as alterações climáticas e, portanto, temos estado muito atentos na questão da formação e na sua prática. Portanto, do levantamento que fizemos dos cursos de mestrado integrado de arquitetura para dar dados dos 16 cursos que existem em Portugal, apenas um tem 4 Cs durante um curso que são, portanto, 5 anos de formação. Há 4 cursos que têm 2 a 3 UCs, ou seja, isto são disciplinas semestrais. Há 6 cursos que têm uma UC no currículo e, portanto, é um semestre. É o caso da minha universidade, portanto, do Instituto, onde dou aulas, e isto significa um semestre de aulas sobre conservação do património para um curso de 5 anos. Obviamente que é muito pouco e mesmo assim há cursos que não têm de todo uma única UC que contempla esta área. Engenharia Civil ainda é pior, portanto os dados ainda são menos. Há 7 cursos que têm esta unidade curricular, há 4 que não têm de todo. História, Arqueologia, que é outro curso que exige a formação, porque na prática a responsabilidade dos projetos e dos sítios arqueológicos é do arqueólogo, mas ele não tem nenhuma formação em conservação do património. Portanto, quando falamos em património, não é saber a história de Portugal, nem a história dos monumentos, é saber como conservar, como salvaguardar esses monumentos.
Estes dados, esta estatística já foi introduzida na Ordem dos Arquitetos e já foi aprovada numa moção, já foi aprovada por unanimidade no 15º Congresso dos Arquitetos que teve lugar na Lagoa e, portanto, estamos a aguardar que a Ordem avance com alguma decisão relativamente a esta conclusão. Portanto, aguardamos, mas temos aguardado desde 2018 e nunca mais temos conclusão nenhuma, por isso é que decidimos também contribuir e vir aqui para expor a situação ao nível mais superior, digamos, para que haja, de facto, alguma sensibilização ao nível dos cursos e dos diretores, não é? Das direções e das ordens, e claro, são vários níveis, em todos os níveis há lacunas enormes e, portanto, é claro que assistimos a uma reabilitação que não é de todo o que nós consideramos ter as bases dos princípios da conservação do património, não é? Demolições de edifícios e etc. Não queria alongar também, obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigado. E passava já de seguida para a intervenção da senhora deputada Rosa Venâncio, da parte do Partido Socialista, para a sua intervenção de 3 minutos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente em exercício. Começo por saudar a Alice Costa e Soraya Janin, enquanto representantes da delegação do Fórum do Património, da Comissão Organizadora do Fórum Património, e gostaria, desde já, de transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou muito em boa nota os documentos enviados e que considera, de facto, de maior importância a temática e este momento aqui na Comissão da Educação, da Ciência e Educação, bem como o facto de, oportunamente, a Comissão Organizadora do Fórum do Património, que engloba várias associações não governamentais, ter solicitado também a diferentes audiências a comissões, designadamente à Comissão de Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto, onde provavelmente, ou dentro em breve, estarão presentes para a apresentação das vossas conclusões. Assim, gostaria de cumprimentar, através de vós, todos os dirigentes das associações não governamentais do património, a Associação Portuguesa de Amigos dos Castelos, a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, a Associação Portuguesa das Casas Antigas, a Associação Portuguesa de Reabilitação Urbana e do Património Cultural, o Grêmio do Património e, particularmente, todos os cidadãos interessados e preocupados com a preservação e defesa do nosso património cultural. Tendo presente o âmbito da Comissão da Educação e Ciência, bem como o teor do vosso pedido para a apresentação das conclusões e recomendações aprovadas no Fórum do Património no dia 1 de 10 de outubro de 2022, irei focar a minha intervenção nos documentos referentes à linha temática Educação e Formação para a Conservação e Proteção do Património. Por um lado, e da vossa apresentação, vi que focaram várias áreas de ensino, portanto, e vários graus de ensino. Sabendo eu, tendo conhecimento, que no caso do ensino superior já há alguns cursos muito dirigidos para a área da reabilitação e com algumas preocupações, o caso do Instituto Politécnico de Porto, e há outros, mas aqui foi o que me veio logo ao pensamento. Atendendo também que destacam a importância de dotar crianças e jovens de competências de educação patrimonial, gostaria de fazer uma referência ao papel da escola para a aprendizagem e o exercício da cidadania, uma vez que envolvem diferentes dimensões da educação. Hoje em dia, a complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a sociedade tornou central o papel da escola na construção de práticas de cidadania. Nesse sentido, nos programas das diferentes áreas disciplinares, têm vindo a ser enquadradas, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, vários temas transversais à sociedade, assim como atividades e projetos em parcerias com organizações da sociedade civil e instituições ou organismos públicos.
De facto, o Ministério da Educação reconhece há muita importância desta área da cidadania. Daí que foram estabelecidos referenciais e documentos orientadores para as escolas, nomeadamente nas temáticas a abordar na disciplina de cidadania e desenvolvimento da educação, designadamente e em concreto para a educação ambiental. Considerando que existem alguns autores que estabelecem uma estreita ligação entre a educação patrimonial e a educação ambiental, uma das temáticas que é desenvolvida em cidadania, gostaria de saber se da vossa reflexão ou da vossa opinião, se consideram que seria possível enquadrar a temática do património nesta área em concreto. A outra questão que queria deixar é quais é que são os aspectos a considerar para os diferentes graus de ensino, desde o básico e o próprio tipologia de dotação de competências. E também, e por fim, se para além dos projetos de âmbito do património, que já se pratica em muitas das escolas, em alguns casos com exemplos de muito sucesso, gostaria de saber como deverão ser definidos ou que tipo de referenciais é que consideram essenciais para termos uma abordagem autónoma da educação do património. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Deputado e Presidente da reunião, António Cunha. Cumprimento as Sras. Alice Tavares Costa e Soraya Guena, penso eu, e os colegas deputados aqui presentes. Nós PSD, consideramos fundamental o ordenamento do território e a interligação, que aqui até foi descrita, entre ordenamento do território, cultura, património, até turismo e também o facto de a paisagem ser um instrumento turístico e de atração aos territórios e às regiões urbanas. E também sabemos que e reconhecemos a importância desta interligação e deste reconhecimento e desta sensibilização a partir das escolas e a partir da base das escolas. E também até certo ponto por reconhecermos isto e por reconhecermos que as escolas são fundamentais para o processo educativo e sensibilização dos jovens e das crianças para qualquer ato de cidadania e para a própria educação do cidadão-aluno. Apresentámos e tínhamos em desenvolvimento, até 2015, um projeto de descentralização elaborado em conjunto com as autarquias, a descentralização chamado Projeto Aproximar. Era um projeto piloto ainda, que pretendia ser alargado pelas escolas do país. Este projeto piloto previa 25% de autonomia curricular, precisamente porque reconhecíamos a importância de integrar nas escolas a motivação e a sensibilização dos alunos para áreas que os municípios entendessem fundamentais, nomeadamente a sua cultura, o seu património, a sua etnografia e outros projetos que os próprios municípios tivessem em mãos para o seu desenvolvimento. E daí considerarmos que seria fundamental, num processo de descentralização de competências, a previsão desta autonomia que seria elaborada em consonância entre os agrupamentos e as autarquias. Este é um exemplo de como as propostas de Vossas Excelências poderiam ser com facilidade integradas nos currículos, adaptadas, porque, como sabemos, existem regiões, aliás, existem concelhos que têm um património cultural edificado extraordinário, algum deles já reconhecido, outro não, e outras terá um património cultural que será mais etnográfico, que terá mais a ver não com a sua história mais longínqua, mas sim com uma história mais recente e que todos eles
e aí concordamos com Vossas Excelências, todos eles devem ser preservados e cuidados, até para bem das próprias localidades, até para bem do próprio país, em última instância. E, portanto, partilhamos das preocupações e partilhamos também e consideramos importante as propostas que aqui foram apresentadas. É fundamental percebermos que os cursos profissionais, e achei muito interessante a questão do facto de pensarmos os cursos profissionais, sobretudo estes que estão ligados à construção, ou neste caso à reconstrução, terem uma previsão para a elaboração de peças que possam ser ou restauradas ou replicadas e a sensibilização dos alunos para esta abordagem. Peço desculpa que eu perdi-me no tempo. Vou fazer já, queria dizer muito mais, mas realmente perdi-me completamente no tempo, estava à espera dos 5 minutos. Faço já desde já então a questão, dando os parabéns pelo trabalho que desenvolveram, por tudo o que nos trouxeram. A minha questão é a seguinte, que entidades, a avançar com o repensar algumas partes dos currículos, que eu também devo dizer que discordo um pouco aí, sim, porque penso que há mais património, há mais preocupação e sensibilização pelo património nas disciplinas do ensino básico e secundário do que aqui foi mais ou menos transmitido, mas, em todo o caso, penso que sim, que pode ser reforçado. E a ser reforçado, tanto a nível superior como não superior, que entidades consideram que poderiam ou deveriam, ou seria interessante, envolver para fazer as propostas destas reformulações em concreto a introduzir nos sistemas de ensino superior e não superior. Muito obrigada. E obrigada pela compreensão. Obrigado, Sra. Deputada. E eu agora passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega, para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, agradecer a presença das senhoras representantes da Comissão Organizadora do Fórum Património 2022. Tomei nota das vossas preocupações, que são também nossas, obviamente, mas gostaria de abordar o tema do património sobre outros aspectos para além da educação. Em Portugal somos afortunados pela abundância e a variedade do nosso património edificado. Cada castelo, igreja, casa senhorial ou até mesmo os nossos tradicionais bairros populares são páginas vivas da nossa história, marcadas na pedra e na arquitetura, reflexo de séculos de evolução cultural, política e social. É a nossa obrigação preservá-las para que as futuras gerações possam conhecer as suas raízes, o seu passado e a herança cultural que as constrói como indivíduos e como nação. Neste contexto, o papel dos municípios, pela sua proximidade ao património local e pela sua capacidade de ação direta, tem um papel insubstituível na preservação, valorização e divulgação deste património. Pergunto-vos qual a vossa perspectiva sobre esta questão. Qual a vossa opinião sobre o impacto no património cultural dos processos de gentrificação e turistificação que no presente momento se verificam nos centros urbanos? Que estratégias são necessárias para garantir o financiamento sustentável e sem constrangimentos das atividades das ONG do património? Que nos dizem sobre a necessidade de estratégias claras, sólidas e participadas de salvaguarda, gestão e promoção do património cultural? E quanto à respectiva inventariação? Qual a vossa opinião sobre a banalização das demolições de construções ou de componentes das mesmas com valor histórico-artístico? Desde 2012 temos observado um processo acelerado de substituição acrítica do nosso edificado antigo, impulsionado principalmente pela especulação imobiliária e pelo turismo. Gostaríamos também de saber a vossa opinião sobre este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as intervenções dos 3 grupos parlamentares aqui presentes, eu passava então a palavra para a entidade visitante fazer a sua intervenção final, para a qual terá 10 minutos. Obrigado. Nós, efetivamente, pensamos que temos que distinguir o que é o direito à cultura e ao património do ponto de vista de formação do cidadão no geral, do que é o conjunto de oportunidades que cada jovem tem em relação ao município onde se insere. Isto porque, se nós fizermos o levantamento
e nós já o fizemos, o levantamento, no fundo, ao nível dos 308 municípios, das variações da cultura, nós, por exemplo, temos municípios que não têm sequer variação da cultura. Portanto, não têm sequer um interlocutor, digamos, identificável para trabalhar esta questão. Temos variações de eventos, por exemplo, que se denominam de eventos. Temos um conjunto muito grande, de quase 50% dos municípios, que juntam a parte da cultura com a parte do turismo, portanto, a parte da exploração desse património, e não é exatamente isso que nós consideramos que deve ser, no fundo, alavancado. Nós consideramos que todos os jovens devem ter uma oportunidade a uma educação patrimonial de forma o mais igualitária possível, até porque verificamos que muitos municípios não promovem iniciativas culturais de relevo. Portanto, temos muitas festas pimba, muitas festas populares, etc., mas não temos conteúdo suficiente em muitas regiões do nosso país que, de certa forma, reconheçam o valor, muitas vezes, do próprio património que têm. Portanto, há aqui que elevar um bocadinho o patamar do que efetivamente queremos para a educação patrimonial e dar a oportunidade a todos os jovens, até porque atualmente verificamos que podemos ter uma grande concentração de grandes oportunidades ao nível da cultura e do património e de todas as dinâmicas nos dois grandes centros, Porto e Lisboa, mas se calhar um conjunto vasto de pessoas que moram nestas duas grandes áreas metropolitanas nem sequer são dessas regiões, portanto são do resto do país e portanto temos que ter esse entendimento da educação patrimonial no seu conjunto. Nós efetivamente fizemos uma análise, digamos, ciclo a ciclo, e temos propostas que podemos enviar em relação a cada um dos ciclos de articulação entre as diferentes disciplinas e, portanto, colocando os diferentes pontos que podemos fazer chegar. Por outro lado, consideramos que não é só uma questão de conhecermos os monumentos, é uma questão de nós próprios sustentarmos o que é a nossa cultura no futuro. E isso tem que ser, efetivamente, através dos jovens, mas também tem que ser através da formação que os técnicos têm, daí a minha colega colocar esta questão, em toda a gama da área da construção. Portanto, nós atualmente temos empresas de construção que, decorrente das situações, digamos, da legislação dos alvarás, podem inclusivamente estar a fazer obra de reabilitação em áreas para as quais não têm um técnico formado para essa área. E, portanto, têm que funcionar com subcontratações, considerando ainda que na atual situação de grande necessidade de profissionais que estejam no terreno a trabalhar, nós não temos suficientes alunos que venham dos cursos profissionais para áreas específicas. E nem quer dizer que sejam mal remuneradas. Por exemplo, um carpinteiro facilmente ganha 3.000 euros por mês. Portanto, são áreas muito bem remuneradas. Mas, efetivamente, não temos profissionais e temos obras a parar exatamente porque há falta desses profissionais. E temos uma concentração também das empresas de construção, também nos grandes centros, esvaziando o restante. Portanto, o que nós pretendemos é, por um lado, um trabalho de longo prazo, que é esse trabalho tem que ter na base, forçosamente, a educação. A educação não é só para sensibilizar o cidadão, sim, é para lhe dar essa cultura, mas também tem que servir de base à formação dos técnicos quando chegam e dos alunos quando chegam ao meio universitário, mas também todos aqueles que, no fundo, vão sustentar as operações de conservação, de restauro, de construção, portanto, de toda essa gama, para além dos gestores. Considerando ainda que nós temos uma parte muito significativa do nosso património edificado que está em mãos de privados e, portanto, nós não temos outra forma de chegar a esses privados e de os sensibilizar para o bem que têm, digamos assim, não é? Que tem interesse, que é um interesse público,
e sensibilizá-los para a preservação, se efetivamente eles, do ponto de vista de todo o seu currículo, que tiveram, portanto, todo o período de ensino, que depois, ao nível do ensino superior, só se fossem para estas áreas, é que voltam a ter formação, caso contrário, nunca mais na vida, a menos que tenham esse interesse particular, nunca mais na vida podem ter possibilidade de formação. Portanto, nós efetivamente temos que alavancar, e essa preocupação da ligação com o ambiente é importante, por um lado, neste sentido de ligar o património com a componente da sustentabilidade e com aquela clarificação ao nível, quer da economia circular, quer ao nível da diminuição de produção de resíduos, que obviamente está ancorada no tipo de estratégia de intervenção, mas temos também que ter um enfoque que quer dizer, esta educação do património tem especificidades próprias que, quando muito, podem até estar ligadas à parte científica, que também nos interessa, que estejam ligadas. Aliás, a associação que eu dirijo, que é a APRUP, nós temos, os membros são investigadores e são técnicos da área da construção e procuramos, nas nossas formações, fazer essa junção, e é isso que é importante também alavancar. E depois dizer, há uma componente que é própria, que deve estar no currículo, e que nós teremos todo o gosto em depois transmitir, no fundo, o estudo que nós fizemos, com propostas concretas também que nós fizemos. Pronto, obrigada pelas questões e sugestões. Queria responder, não sei se consigo responder a tudo, mas tomei aqui algumas notas. A primeira questão sobre se é possível integrar em cidadania, eu penso que sim, ao nível do ensino básico. Eu penso que estas temáticas podem ser integradas em qualquer disciplina, podem ser criadas disciplinas próprias ou integradas em existentes. É uma questão de ver com quem tem a responsabilidade de coordenar estes planos curriculares. No ensino básico, eu penso que é obviamente, muito possível. No ensino superior, para além dos levantamentos que nós fizemos e da moção na Ordem dos Arquitetos, também fizemos uma reunião em que convidámos todos os diretores dos departamentos e dos cursos de arquitetura em Portugal. Dos 16 estiveram presentes 10, e a conclusão a que chegámos é que não conseguiam incluir a matéria da conservação e reabilitação ao nível do mestrado integrado em arquitetura. Isto foi para a arquitetura, porque o plano já é tão extenso, e a conclusão foi que o momento ideal será em fase de pós-graduação, especialização. Portanto, foi esse o nosso pedido à Ordem dos Arquitetos na altura, e a Ordem dos Engenheiros está a trabalhar no mesmo sentido, para que seja integrado ao nível que haja especialização em conservação e reabilitação do património. Portanto, esta é a forma mais evidente, e aliás é que também coincide com as recomendações do CIF, que é o Comitê Internacional da Formação do ICOMES, que é de facto a esse nível, porque é preciso haver multidisciplinaridade de estudo e então cruzar disciplinas. Isso é possível ao nível mais superior. Portanto, as referências, posso dizer que em França há uma escola, e os arquitetos que intervêm no património classificado são obrigados a ter uma escola, a formação que é a escola de Chaillot, que, portanto, são os arquitetos en chef em França, e só eles é que têm a possibilidade de responsabilidade de projetos. Em Inglaterra também é solicitado uma acreditação específica para a área. Na Irlanda também há um pedido e uma certificação necessária para trabalhar no setor. Portanto, há países, não são todos, estamos a fazer o levantamento a nível europeu, mas já sabemos que há países que o praticam e onde, de facto, a formação e o prazer em conservar o património é outro, não é? Enquanto arquiteta, já trabalhei em projetos e, portanto, quando tinha um cliente francês, a primeira coisa que queriam era conservar o que existe e não demolir para fazer novo. É uma mentalidade já que está incutida na educação dos franceses, não é? Completamente diferente daqui. A segunda, as questões que nos foram colocadas, que agradeço também, como é que é possível fazer uma revisão? Eu penso que as entidades
que deverão estar mais envolvidas, sem dúvida, são as ordens, a nível universitário, pronto, as ordens profissionais, o CENFIC, estas entidades que dão formação a técnicos profissionais, para que seja possível incluir no programa de estudos. Portanto, e obviamente, se quiserem recorrer às nossas associações, obviamente que temos todo o gosto em participar nesta revisão, não é coisa que já não o tínhamos feito, portanto já temos feito imensos estudos sobre esse assunto, onde e como incluir estas áreas. Depois a terceira intervenção, que eu também agradeço, isto dos municípios, do turismo, da gentrificação, isto é um problema de facto que estamos a viver, e a questão que se coloca aqui é: estamos a destruir o património para receber o turismo, para poder instalar hotéis, alojamento local, enfim, N situações. O problema é que o turista vem para visitar os monumentos, a cultura do país. E estamos a vender bacalhau em vez em latas de sardinhas, não é? Pronto, isto é uma tristeza. O problema disto é, primeiro, a questão que colocava sobre os municípios, porque falta uma gestão integrada, não é? O problema principal aqui é o programa. Nós temos um município aqui em Lisboa fantástico, imensos prédios devolutos. Porquê é que vamos ocupar um convento com um hotel de luxo? Isto é um exemplo. O convento da Ínsua está neste momento a ser reabilitado para hotel de 5 estrelas. É um convento franciscano. Franciscano, observância, pobreza, quartos pequenos, e está a ser transformado para um hotel de 5 estrelas. Sabemos que, por estudos já comprovados, que não há necessidade, há mais oferta do que procura em hotéis. No entanto, este património está a ser transformado para hotel, quando depois não há necessidade de hotéis, numa zona que é uma ilha, que é um espaço de contemplação. Está a ser construído piscinas, está a ser construído... Portanto, isto é completamente... É uma questão de visão integrada, de gestão integrada, de uma intervenção holística, não é? É que faz falta, de facto, esta formação de background, tanto ao nível da gestão, quem faz a gestão destes assuntos, como ao nível dos técnicos que depois vão intervir, não é? Portanto, não têm conhecimento. Se não há conhecimento em todos os níveis, desde a gestão, aos técnicos, à mão de obra que intervém, quer dizer, falta em todo o lado. Isto é que é o mais preocupante. E então temos que atacar. Eu lembro-me, por exemplo, quando houve aquela sensibilização para a recolha do lixo, não é? Os nossos jovens, hoje em dia, todos põem o saquinho de plástico no sítio. É uma questão de educação. Portanto, se isto for entendido como educação, agradeço. Desculpe o atraso. Muito obrigado. Começo por agradecer as vossas respostas, agradecer também as intervenções das senhoras e do senhor deputado, que certamente tiraram boa nota daquilo que aqui foi exposto e boa nota também da documentação que foi enviada previamente sobre as vossas recomendações relativamente ao património, à formação, todos os aspectos essenciais que saíram do fórum que ocorreu em Estremoz. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença aqui, a vossa preocupação com o património, com a cultura, com a educação também, transportar esta vertente para a educação para a cidadania e para a formação no âmbito dos cursos profissionais, e até depois a nível superior à especificidade. Por exemplo, que eu ouvi aqui com muito agrado, de os empreiteiros terem alguém com formação específica para a reabilitação, é extremamente interessante e de facto, certamente isso será tido em conta, depois cada grupo parlamentar fará o seu caminho. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Continuação de uma boa tarde a todos. Obrigada, nós também agradecemos.